Para rapidamente poder fazer uso da palavra, transmitir o trabalho da mesa diretora ao vice-presidente dessa casa, vereador Nivaldo Bogo. Para que o vereador Edmar Salomão possa fazer uso da tribuna, assuma a condução dos trabalhos. Vereador, Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, os internautas, funcionários dessa casa, a imprensa, que sempre nos prestigia. Eu, na segunda-feira, gostaria de ter feito um registro e acabei não fazendo um registro aqui, porque não houve palavra livre, mas segunda-feira foi o dia do químico, e eu não podia deixar de registrar, porque eu tenho uma filha que é engenheira química, e aí eu tinha dito para ela que eu faria esse registro, né? E a Morgana é engenheira química, e o pai não precisa fazer, não, o pai vai fazer isso aí, vai registrar, e em nome dela também todos os engenheiros químicos, né? Deixar registrado aí. O que me traz a essa tribuna na noite de hoje, vereador Pete, vou fazer coro com a sua colocação em uma das sessões, onde que o vereador Pete colocava a questão do corte de verbas do esporte que o governo federal está promovendo, por consequência estadual, e os municípios também vão ser atingidos com essa medida. Rapidamente colocar uma posição do meu amigo Gustavo Kirten, né? O Guga. Já participamos de algumas solenidades junto com o Guga, e o vereador Pedro talvez até tenha estado nessa, mas eu acho que não, em uma em Joinville, que nós estivemos juntos lá no Melhor do Esporte, né, vereador Pedro? E quando ele ficou a primeira vez campeão em Roland Garros, a gente mantém até hoje um contato com ele. Ele coloca e faz uma reclamação, até rapidamente, o que foi publicado por ele, dito por ele. Ele diz que é contrário à medida provisória 841, assinado pelo presidente Michel Temer, que tira a verba do esporte e da cultura para programas de segurança pública. E ele solicita, então, que o governo, ele sugeriu ao governo para que o governo retirasse recursos do fundo eleitoral e partidário, que estão destinados para essa finalidade 2,5 bilhões de reais. Ele que retire dinheiro desse fundo partidário e não mexa, porque alguém vai pagar com essa medida provisória, e quem vai pagar são as crianças que vão parar de sonhar. Essa é uma colocação do Guga Kirten, né? E também tem uma posição do próprio ministro da Cultura, só para os senhores terem uma ideia em que situação chegou o nosso país. O ministro da Cultura, ele é o Sérgio Sá de Leitão. Ele faz uma crítica ao governo, do qual ele é ministro, dizendo o seguinte, que cortar recursos da cultura e do esporte em tempo de crise, como o governo está fazendo, essa é uma atitude burra do governo. Olhem só a posição do ministro da Cultura chamando o presidente de burro. Né? E ficou por isso mesmo, e é burra mesmo. Ele foi corajoso em dizer isso aí, mas continua prestigiado lá, porque o governo não tem nem como dizer que não é, porque ele é. Né? Porque quando um ministro chama um governo de burro por tabela, como ele fez, automaticamente o presidente, se fosse uma pessoa séria, demitiria o cara. Está me chamando de burro, né? Como é que vai ser esse negócio? Né? Mas lá na Comissão de Esportes da Câmara, um dos deputados que faz parte da Comissão de Esporte, que é o ex-campeão mundial de judô, o João Derli, da Rede, ele diz o seguinte, a medida provisória arrebenta com o esporte brasileiro. O principal orçamento do deputado é que a medida retira 500 milhões do esporte, 500 milhões, verba que faz falta para os jovens atletas, mas que não resolve os problemas da segurança. Somente para a intervenção do Rio de Janeiro, já foram usados 2 bilhões de reais, e após 4 meses
a situação ainda é bastante crítica. Até, para não dizer crítica, até agora eu, pelo menos, não vi resultado nenhum na questão da intervenção no Rio de Janeiro. A única coisa que o resultado que eu vi é que parou todas as ações do governo, porque quando há uma intervenção não pode ser mexido nas constituições, federal, estadual e municipal. Essa talvez tenha sido a grande jogada do governo em fazer isso. Agora, o que me deixou chocado, até nós vereadores aqui falar alguma coisa, isso não vai surtir efeito, mas uma coisa eu vou dizer para os senhores, não quero faltar com educação nenhuma, mas quando Donald Trump usa a tolerância zero nos Estados Unidos e coloca crianças, inclusive crianças brasileiras, dentro de gaiola, para separar dos pais, quando eu digo a frase que eu vou dizer, é o seguinte, vou dizer para os senhores que o Trump, no meu conceito, ele já tem uma cadeira reservada no inferno. Um cara desse, esse camarada não merece, esse sujeito é um cara anticristo, isso é maluco, é maluco. Como é que vai colocar as crianças? Tem 6 crianças brasileiras, foram colocadas na guerra. Ainda bem que o mundo todo se movimentou contra e ele acabou devolvendo as crianças para os seus pais. Em relação à seleção brasileira, vereador Jair Sabino, jogadores que ganham altos salários não vão se expor, não. Pode ter certeza. Vão tirar o pé da dividida. Não vão colocar, não vão entrar em dividida, não. Eles ganham lá 1 milhão e pouco por mês. Então, por exemplo, os senhores vejam o absurdo. Eu chamo de absurdo porque eu, numa ocasião, num sábado, eu estava lavando a minha Brasília, não era amarela, lá em casa, e eu ia numa feijoada no Clube dos 13 e acabei escorregando com a chinela de dedo, lá com o chinelo de dedo, e quebrei o meu dedinho do pé. Aí, quando o Neymar quebrou o dedinho do pé, aí a Globo foi para a mídia mundial dizer o seguinte, de que o Neymar quebrou, só para concluir, né? Eu acho gozado, quebrou o metatarso, o 5º metatarso do pé. Aí todo mundo fica pensando, mas o que será que é metatarso, né? Que bicho que é esse que tem no nosso corpo que nós não sabemos? Ele quebrou o 5º metatarso do pé. Aí, eu, quando quebrei, fui lá no coxo de flores que minha mulher tinha no lado, lá escorreguei, bati lá e quebrei o dedinho do pé. Mas eu acho que o Brasil, com essa seleção de o vereador Pete, um grande jogador de futebol, sabe, conhece, eu acho que o vereador Godoy também gosta de futebol, eu acho que é muita frescura dos nossos jogadores, vamos esperar que eles ganhem amanhã, pelo menos para fazer a alegria dos brasileiros que estão esperando isso aí, mas o exemplo de quem entra de salto alto em campo foi dado pela Argentina hoje, né, que perde de 3-0, e deu um exemplo que nós não queremos que o Brasil dê esse exemplo, mas não se admire se acontecer essa coisa aí com o Brasil também. Obrigado pela a exceção do tempo. Obrigado, presidente. Retorno à condução dos trabalhos ao vereador-presidente Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, presidente. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu solicito ao secretário Jair Sabino para que faça sorteio do próximo vereador inscrito na palavra livre. Vereador Peter Alexandre Knoib, Vossa Excelência, vereador, eu tenho até 7 minutos para as suas colocações.